Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para ler o texto Os Pensamentos que Agradam a Deus. Ele foi escrito pela irmã Cássia Cavalcante para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como foi a irmã Cássia Cavalcante que escreveu o texto, não fui eu. Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar pedindo ao Senhor que nos ensine aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, que nós possamos estarmos atentos à Tua palavra, aquilo que realmente vai fazer com que nós possamos mudar os nossos procedimentos, as nossas ações, o nosso modo de viver. Porque a Tua palavra é viva e nós temos que viver através dela. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, então o nosso texto bíblico está em Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9. E são palavras de incentivo que o apóstolo Paulo, então, está dizendo à igreja de Filipos. E diz assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? O nosso texto bíblico escolhido para hoje, o nosso versículo escolhido para hoje é o 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que o irmão Paulo está fazendo aqui? Ele está nos ensinando, nos dando uma orientação naquilo que a gente deve o quê? Pensar, né? Então, muitas vezes a gente acha que não tem importância que a gente pensa, desde que a gente não verbalize, desde que a gente não fale, né? Porque não vai prejudicar ninguém. Mas a gente tem que ficar atento, muito atento naquilo que a gente pensa. Que, como diz o irmão Paulo, que os nossos pensamentos, eles têm que ser bons, eles devem ser bons. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida que faça jus àquilo que a gente pensa. Por quê? Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele trabalha em prol daquilo que a gente acredita, né? Então, se nós acreditamos que devemos ter bons pensamentos, pensarmos em coisas agradáveis a Deus, nós vamos viver uma vida em conformidade com aquilo que a gente colocou na cabeça, né? Lá em Mateus capítulo 12, na segunda parte do versículo 34, Jesus diz o quê? Que a boca fala, do que o coração está cheio. Então, quando você vê uma pessoa maledicente, uma pessoa que não acha que nada tá bom, ou que ela só tem críticas, é porque o coração dela também está assim. Porque a gente fala daquilo que a gente realmente tá cheio, né? Então, por exemplo, quando nós estamos muito felizes, o que a gente faz? A gente conta para todo mundo aquela nossa felicidade. Se estamos chateados, só falamos naquilo, né? Porque me aconteceu tal coisa, não sei o quê. Por quê? Porque é aquilo que vai no nosso coração. Então,
é colocada aqui uma coisa assim, que uma pergunta que para mim parece bem óbvia, né? Se você já foi é, tentado em pensar em mentiras, coisas que não são respeitáveis, injúrias e impurezas, quem não, né? A pessoa pode dizer assim, eu não, eu nunca pensei em nada que é errado. Bem, você pode falar o que você quiser, mas nós sabemos que todos nós pecamos, né? E precisamos da graça, da misericórdia de Deus. E tudo que a gente faz antes de se tornar uma ação, nasceu aqui, na nossa cabeça. Então, sim, a gente pensa coisas mentirosas. Às vezes é uma mentira boba, né? Tipo, alguém telefona ou toca a campainha e um filho da gente fala, mãe, é pra você. E a gente logo pensa, poxa, como é que eu vou me livrar dessa pessoa? Não quero conversar com ela, mó chata, vou gastar muito tempo. Aí a gente fala, vou falar pra ela que eu não tô. Aí você fala pro seu filho, olha, diz que a mamãe não está. Então, você pensou uma mentira. Ou então, você pode pensar uma coisa que não seja uma coisa respeitável, né? Você olha para alguém e diz assim, nossa, como essa pessoa se veste escandalosamente, que desrespeito, olha que decote, que não sei o que. E aí você fica pensando mal daquela pessoa no seu coração, né? E aquilo não é legal. Ou então você comete o pecado da injúria, né? Acaba falando uma coisa que a pessoa não disse, né? Porque quem conta um ponto, aumenta um ponto, não é assim? Ou então você conta uma piada suja. A piada é tão engraçada, nossa, vou contar essa piada aqui, não vai pegar nada. Então, são pequenas coisas, muitas vezes. Existem lojas grandes injúrias, as grandes mentiras, as grandes faltas de respeito. Existem, mas existem as pequenas também. E indiferente da dimensão, são coisas que não agradam a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele não fala assim, olha, vocês, irmãos, pensem em alguma coisa que seja verdadeiro, alguma coisa que seja nobre, alguma coisa que seja puro. Não, ele fala assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. E se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então não é alguma coisa, é tudo. Então nós temos que ter essa atitude no pensamento para que a gente não cometa pecados desnecessários, né? Então nós temos que ficarmos firmes nos nossos pensamentos para quê? Para que ele possa vencer essas coisas ruins que a gente pensa, né? E a gente tem que pedir ao Senhor misericórdia, que o Espírito Santo nos cubra com a sua misericórdia, para que nós possamos mudar os nossos pensamentos e vencer coisas ruins, coisas que não agradam ao Senhor. Porque os nossos pensamentos, eles vão se tornar em palavras e muitas vezes vão se tornar em ações. E essas coisas, se não forem do jeitinho aqui que o irmão Paulo está falando para a gente, elas vão desagradar a Deus e vão contrariar e deixar o próximo também triste. Então, o que o apóstolo Paulo fala para os filipenses? Olha só, vocês têm que fazer com que a sua alegria fique completa. E de que jeito? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Então, a orientação para a igreja de Deus é, assim como eu quero pensar coisas puras, boas, nobres, justas, amáveis, você também deve pensar, porque você também faz parte da família de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, mas isso eu não posso tolerar, é demais, e você pensa mal da pessoa. Então, você vai ter que se rever, vai ter que se rever. Por quê? Porque no nosso falar, como diz lá em Colossenses 4, versículo 6, o nosso falar tem que ser sempre agradável, temperado com sal, para que
a gente possa saber responder para cada uma das pessoas aquilo que eles nos perguntarem, né? Principalmente a respeito da nossa fé. Então, esses são conselhos sábios que devem ser seguidos por todos os cristãos. Nós temos sim que pensar em tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama. Então, nós temos que nos ater a bons pensamentos. E quando a gente tem coisa boa na cabeça da gente, na mente da gente, a gente não fica falando palavrão, a gente não fica sendo maledicente, a gente não fica pensando mal dos outros, né? Porque a gente muitas vezes julga o outro e esquece de nós mesmos. Então a gente vai se lembrar que existe um juiz, sim, mas esse juiz não somos nós. Por quê? Porque quando a gente pensa aquilo que é puro, que é justo, que é agradável, que é amável, a gente não tem nem condições de pensar mal do outro. Então lá no Salmo 19, versículo 14, o que o rei Davi pede para o Senhor? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Então essa é uma oração que a gente tem que fazer, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o que a gente fala e o que a gente pensa no coração que possa ser realmente agradável a Deus. Então essa tem que ser a nossa oração. Senhor, que meu coração, minha mente, meus pensamentos sejam bons. Usa minhas palavras e minhas atitudes para te glorificar. Amém? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Que meus pensamentos se tornem palavras e atitudes que possam agradar a Deus e ao próximo. Eu me despeço aqui com meu abraço diário, fraternal, meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E irmãos, agora em 2022 a gente se comprometeu a lembrar também que aqueles que esperam no Senhor, ó, sejam suas forças renovadas. E lógico, conseguirão ter pensamentos que agradam a Deus, porque serão orientados pelo Espírito Santo. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.